Tenho aqui outros, mas não são nossos. Alô? Teste. Muito boa tarde, obrigado pela vossa presença. Estamos aqui para falar do último trabalho do Dário Duarte, o artista anteriormente conhecido por HB. Olá. Do Mário Freitas e da Beatriz Duarte. O Há Quem Queira que a Luz se Apague, que foi editado pela chancela Mário Brits Comics, da Kingpin Books, que é uma chancela que o Mário criou com o objetivo de, principalmente, editar coisas com um cariz mais pessoal, mais autoral, digamos. É um livro de 16 páginas e cujo tema é um dos temas que está muito em voga hoje em dia, que é o humor, a importância do humor. Portanto, basicamente, sem fazer grandes spoilers, depois passarei a palavra quer ao Mário, quer ao Dário e à Beatriz. Passa-se num futuro não muito distante, portanto, o Dário está um pouquinho mais envelhecido, uns 5 anos, por aí, não é? 2,5. Eu sou 2,5, pronto. Está um pouquinho mais envelhecido e passa-se numa sociedade, na nossa sociedade, supostamente, onde o humor já não tem lugar. Caçaram todos os humoristas, prenderam-nos, foram recondicionados, foram reintegrados, inclusive uma personagem muito conhecida, o Álvaro, isso não é um grande spoiler, acho que já toda a gente sabe que o Álvaro também entra no livro, e que, a partir daí, o livro aborda, pronto, a luta, o último reduto, o último bastião, que tenta lutar para que a luz não se apague. E tem uma carga um bocadinho, não só... tem vários tons, arriscava a dizer, mas o Mário vai falar melhor do que isso, muito melhor do que eu. Não só o humor, não é só o livro do humor, também tem uma parte bastante simbólica, bastante poética. E se calhar começamos por aí, por passar-te a palavra, porque já sei que também me disseste que as pessoas estavam à espera de um tratado sobre o humor, algumas opiniões. Gostava de falar-se um bocadinho qual foi o teu ensejo de abordar este tema. Bom, para já, muito obrigado pela vossa presença aqui. É um gosto regressar aqui ao Orlando Ribeiro, onde eu organizei durante 6 anos um evento. Já lá vamos bons amigos, foi aqui até 2014. Quanto ao nosso livro, começou em primeira instância por ser a minha homenagem ao Dário e ao Álvaro, que considero os grandes bastiões do humor na BD que é feito em Portugal. Portanto, esse foi o princípio da história e serve sobretudo para pôr um bocadinho estes dois marretas, se assim podemos considerar, a interagirem. O facto de eu os conhecer ajuda muito e acho que eles não podiam ser mais diferentes um do outro. O Dário diz-se um pessimista, mas tem sempre aquela atitude sempre muito... parece positiva, digamos assim. Ele é quase um naif da BD, a forma como ele apoia, como ele divulga toda a BD. Ou seja, é uma pessoa completamente inconformada em relação àquilo que deve ser a banda desenhada e como a BD deve ser vista. Ao passo que o Álvaro tem sempre aquela atitude mais cética, mais cínica, nós não sabemos nunca se ele está a falar a sério ou não, porque diz as coisas que sempre com aquele ar meio seráfico, e isto começou exatamente por ser uma homenagem aos dois, portanto, a toda a dinâmica entre eles. Obviamente todas as histórias têm que ter um background, e depois as ideias foram surgindo. Como o João disse, isto passa-se numa sociedade num período indefinido, não está estipulado se passa daqui a 5, 10, 20 ou 50 anos, isso não é muito relevante. Agora, por tudo o que temos assistido no mundo em relação ao humor, isto podia-se passar eventualmente para o ano ou daqui a 6 meses até. O Dário e o Álvaro são os dois últimos humoristas ainda existentes e à solta. O Álvaro é aprisionado e sobra o Dário. O Dário é o último, vai parar a uma espécie de centro de recondicionamento em que reencontra o Álvaro. E não quero estar a fazer muitos spoilers em relação a isso, quero apenas dizer que a dada altura, durante as várias noites, também elas indefinidas, que vai passando na tal espécie de prisão, o
o Dário começa a reparar que a luz da lua vai diminuindo muito mais do que aquilo que seria normal. E fica extremamente assustado, vai ter com o Álvaro e a partir daí gera-se um conjunto de situações em que há um aspecto que é fundamental, que é a empatia e a imaginação. Nós, quando estamos bem dispostos, costumamos usar o termo que estamos bem humorados. O humor é fundamental à criação. Para que esse humor e essa criação existam, a empatia é muito importante. Eu costumo dizer que as pessoas com mais humor e com mais capacidade criativa, em regra, são as pessoas mais inteligentes. Tal como aquelas pessoas que não têm qualquer sentido de humor, que não são incapazes de perceber ou aceitar uma piada, em regra são bastante menos inteligentes. Portanto, a empatia é um bocadinho a chave da inteligência, do humor e da criação, e no fundo é esse o principal tema deste livro. Então agora se calhar Passávamos ao Dário. E eu digo o quê? Deduzo, conhecendo um bocadinho Nada mais. de jeito. Bem, posso falar pelo prazer que me deu pegar no argumento do Mário e traduzi-lo em imagens. O Mário, desculpa interromper, para quem não conhece bem o modus operandi do Mário, deu-te um costume. Da completo, há algumas sugestões também de layouts de páginas, discutimos alguma coisa, alterei muito pouco, talvez um timing ou outro de uma entrega, por causa do tal efeito de humor, mas como ele próprio disse, nunca tinha escrito nada de humor e a primeira coisa que ele me disse é eu tentei escrever uma história de humor, mas fracassei, isto não tem piada nenhuma. E eu disse, deixa lá que eu vejo se tem piada ou não. Tinha. E eu gostei muito de trabalhar com o livro, espero que também vocês gostem. Já há muito tempo que não trabalhava com o argumento de outra pessoa, que eu só tinha trabalhado com o geral durante até 2002, até o 25 de abril, depois a partir daí foi uma coisas mais antigas e esporádicas. E de repente estou a trabalhar com o Mário e também com o Pedro Moura, de um momento para o outro. E adorei-me imenso trabalhar com ele. Foi muito fácil trabalhar com ele. Tivemos a mesma. Contrariamente às vezes. Não sei. Depois, tínhamos mais ou menos a mesma visão para a história, para o ambiente que a história iria levar. Eu até lhe disse, olha, eu vou tentar fazer uma espécie de Brasil de Terry Gilliam, não sei se consegui, com aquelas tubagens, aquela tecnologia meio, que não era bem eletrónica, que era assim, tudo pneumático e não sei quantos. E pronto, foi uma diversão maravilhosa. Demorou algum tempo a fazer, para um ano. Quase. Sim, então, mas a minha vida não é isto, meu amigo. Já, quem me dera. Mas não, isto foi ao fim de semana e depois de lá algumas pestanas assim durante a semana também. Já mais para o fim. E pronto, era isto. O tema é o humor, a perda do humor pela sociedade, o humor sempre mal visto, o humor como o canário das minas, como eu até falei, quando começarem a censurar os humoristas, cuidado com o que aí vem, são os primeiros a morrer, não é? São os primeiros a serem silenciados, e no fundo é isso. Está, o meu lado pessimista. Ele falou em um ano e meio, talvez 5 anos. Sejamos otimistas. Mais 5 anos e a coisa está negra. Beatriz, e tu, como é que surges no meio disto? Estavas farta de ver os livros do teu pai a preto e branco, pediste insistentemente, deixa-me colorir um livro, foi ele que te chulou para dar vazão ao trabalho e para aí fora. Como é que surges no meio disto? Conta lá. Não, foi o Mário e o meu pai que disseram, pronto, olha, tens aqui um livro, pões cores. Eu, ok, pronto, pode ser. No fundo era o que ela fazia com 5 anos. Exato, e continua a pintar tão mal quanto antes, não é? Aliás, qualquer livro meu anterior a este pode ser pintado para vocês em casa. Lápis, umas canetas e fica. Sim, exato, aquilo é preto e branco, mas é com esse propósito, não. Exatamente. Pronto. Exatamente. Não, mas foi o convite do Mário. Sim, Eu até disse para lá, é a minha filha, depois começam a dizer coisas. E não, ouvi as capas, não, elas enrascam, a gente conversa e tudo assim, pá, é mesmo isso. E pronto, olha, foi. E tu escolhes fazes uma opção que é, escolhes uma, já te perguntei isto, mas muita gente não ouviu, já conversámos muitas vezes, tu escolhes uma paleta de cores mais planas.
O que se calhar para alguém que se está a dedicar à cor, Sim. principalmente neste trabalho, se calhar não te dá a oportunidade de fazer um show-off tão grande como tu gostarias. É o que a narrativa pede, é o que faz sentido. Sim, sim. Como é que isso se processou? Foi iniciativa tua? Foi sugestão do Mário? Foi um misto? Foi sugestão do teu pai? Foi sugestão dos dois nessa situação. O meu pai sempre foi cores planas, vivas, primárias, como ele gosta de dizer, não é? O Mário também disse mais para plano, não usar muitos degradês, coisas assim. De vez em quando usa-se, mas é muito raramente. Mas sim, foi essencialmente por sugestão. Há uma história muito engraçada, que nós tínhamos, vamos começar a dizer quantos, e as cores que falámos, o ambiente e tal, e eu disse, sim senhora, e ela começa a pintar, e eu digo, faz mais assim, faz mais assado, faz mais aquilo outro. O Mário disse, não foi nada disto que falámos. Porquê? Porque eu interferi, lá está. Exato. Eu, com o meu grande senso. Sim, ele causa o traumático. caos, ele só causa o caos, não... Obrigado. Exato. Não consegues trair. Eu não falei de cores primárias, falei de cores secundárias, precisamente. O meu pai é Sabes? dos primários. Verdes secos. A minha escola é é a Disney de Abril, portanto, sabes aquelas cores? Fiquei com a retina danificada desde esse ano. Tadinho. Olha, e a propósito deste tema, deixava-vos uma pergunta aos três, porque é mesmo um enfoque da obra e além de ser um tema super importante, é muito fraturante e é muito polémico em vários aspectos. Vocês acham que em alguma instância é justificável que exista um limite para o humor? E se sim, como é que isso pode ser definido? Sim, acho que toda a gente tem aquele limite para o humor que é, podem fazer piadas sobretudo menos sobre mim, ou sobre menos a minha religião, ou sobre menos o meu clube, ou em alguns casos sobre menos o meu partido político. O problema é sempre esse, não é? Eu acho que as pessoas têm direito a fazer humor sobre o que quiserem, não é? É um bocadinho isto. Agora, depois também têm que estar sujeitas à reação, desde que essa reação não seja censória, nem assistamos a coisas como assistimos recentemente no passado fim de semana, em que interromperam a apresentação de um livro infantil com um megafone e disse, não, isso chama-se grunhice, como é óbvio, não é? Chama-se grunhice. Quer dizer, é evidente que passa-se a vida a fazer coisas que os outros não gostam, os outros passam a vida a fazer coisas que nós não gostamos. Desde que tal não seja ilegal ou desde que tal não nos afronte fisicamente, o resto, temos várias maneiras de expressar o nosso descontentamento, não é? Portanto, o humor é sempre aquela coisa muito, muito particular, não é? Por uma razão, quando morre alguém famoso, há sempre alguém que faz uma piada e põe no Facebook e diz too soon, será que é demasiado cedo? Portanto, o quanto cedo é podemos fazer piada sobre alguém que morreu, sobre isto ou sobre aquilo. É sempre muito, muito subjetivo e se alguém fizer piada sobre uma situação oncológica e nós tivermos tido uma perda na família recente, se calhar vamos sentir isso. Agora, o humor de uns não é o humor de outros, nem o limite de uns é o limite de outros, obviamente. Podemos considerar sempre que há o bom gosto, mas até o próprio bom gosto é algo altamente subjetivo. A propósito disso, eu reparei quando tu estavas a dar exemplos, que quando disseste com o meu clube, olhaste de lado para mim de uma modo infantil. Isso é uma piada? Ok. De todo. Estou cercado. Mas aqui está cercado. Luís, ajuda. Estamos aqui. Em primeiro, desculpa, eu não queria dizer isso. Mal. O limite do humor. Vamos pensar por absurdo que vamos estabelecer um limite para o humor, que isto é uma pouca vergonha e não pode continuar. Uma sugestão. Vamos escolher o limite por onde? Por quem? Cada um tem o seu. Eu acho que devia ser como as unidades de álcool no Reino Unido. Doença grave, 10 pontos. Dentro da doença grave, caso oncológico recente, como o Mário dizia, mesmo os 10. Um bocadinho já na fase terminal 9. Um ligeiro cochear, se calhar 2. E depois fazer-se a soma E pronto, isso é que eu Essa é uma sugestão. Exatamente. O humor insere-se dentro de uma coisa que é a liberdade de expressão. Há regras para a liberdade de expressão, não se pode caluniar. Há fóruns para, por exemplo, num espetáculo de humor, a gente já sabe que vai lá. Sabemos ao que vamos, não é? Não vamos lá para dizer isto está-me a ofender. Sabes o que eu digo, se está a ofender, está a passar por humor, não venha. Vai fazer outra coisa, vai ver outras folclórico. É coisa que eu não percebo muito, mas pronto. Portanto, estar a impor os nossos limites aos outros, eu acho que é simplesmente errado.
Okay? Beatriz, além dessa pergunta, eu gostava de acrescentar um bocadinho mais, que gostava que fosse um bocadinho mais além, porque tu és de uma geração bem mais nova do que a nossa. Nós somos educados com coisas altamente politicamente incorretas, contar anedotas de louras, de Samora Machel, de Lentejanos. Tu achas que isso também é de algum modo, qual é a percepção que tens face às pessoas da tua idade e com quem te dás, e não só da tua idade, com a amostra que tens de vivência, achas que é também um fenómeno geracional ou que tem alguma componente geracional ou não tanto? Bem, muito complexo, portanto. No que toca às influências, eu também fui muito influenciada pelo meu pai, então eu acabo também por... Desculpa. Eu sou uma velha em relação às outras pessoas da minha idade, às vezes. Bastantes vezes até. Mas, eu acho que o humor é o que eles disseram também, não é? Nós não podemos estar a impor limites às outras pessoas só porque nos faz comichão a nós. Vai haver coisas que fazem comichão a mim que não fazem aos outros. Por aí fora, não é? Temos de saber gozar connosco próprios para poder gozar com os outros e aceitar que façam o mesmo connosco, por aí fora. Mas hoje em dia há muita pessoa que fica ofendida com tudo mesmo, não é? E que não se pode gozar com absolutamente nada. Mas acho que isso... Não sei se mudou muito de geração em geração, se calhar vocês acham que sim, eu acho que há pessoas de todas as gerações assim, não é? Bem, eu lembro-me dos meus pais, que o meu pai não achava piada nenhuma ao Herman. Sim, exato. Portanto... Mas ri-se com o Benito, por exemplo. Ri-se. Dá para perceber, não é? É um tipo de humor mais Mas olha que orgânico, para não dizer mais. Olha que o Herman sempre apontou o Ben Hill como a sua grande influência. Mas eu sempre achei mais os Monty Python, é engraçado. Tinha Ben Hill, mas eu sempre achei mais que era o outro género. Mais absurdo. Mais... não sei. Mas, por exemplo, há uma coisa neste livro que a tal interação entre o Álvaro e o Dário passa muito por se achincalharem mutuamente ao longo do livro, não é? E nesse aspecto... Isso acontece na vida real. Pronto. E com o Gordinho. Só que o Gordinho aqui não entra. Tinha ser posto o Gordinho como um dos guardas prisionais, não é? Temos de dizer que é ele que lá está com aquela máscara amarela. Se calhar tiravam mutuamente. O Álvaro acho que era feiamente o Dário. Pronto, se calhar é isso. Ou seja, o Dário teve esta grande capacidade de estar a desenhar-se a si próprio e ser achincalhado pelo Álvaro. Já não é mau, já é mau ser-se achincalhado logo pelo Álvaro. Completamente de acordo. Eu acho que isso, para resumir isso, veio-me agora a ideia, uma das frases que eu mais gosto do Nietzsche, que é uma coisa mais ou menos nesta lógica de raciocínio, que é matas uma barata, és um herói. Matas uma borboleta, és mau. A moral tem um padrão estético. E acho que se calhar não é só a moral, é também o humor. E se calhar fechávamos agora este bocadinho para saber se alguém tem alguma pergunta para queira fazer ao Dário, ao Mário, à Beatriz. Ótimo. Está calorido. Eu acho que é um dos temas mais difíceis de tratar é o humor. Porque uma coisa é a piada fácil e tudo mais. O humor tem que ser profundo e inteligente, como já foi dito por vocês, não é? Também pode não ser. O humor é... Este não é o livro certo. Isso é o que estás aqui a acontecer. Mas estou a dizer, na minha opinião, o humor tem que ser inteligente. Para mim não funciona. Se não for assim, não funciona, não é? Portanto, vocês tomam isso em consideração, eu já vi que não. É o que calhar. Às vezes calha bem, às vezes não calha. É que estou-me a lembrar, por exemplo, se vocês repararem, quer na televisão, quer na rádio, têm sempre humoristas ultimamente. Desde há uns anos esta parte, não há um único programa que não tenha um humorista. Mas é um humorista a fazer palhaçadas. É isso que eu dizer, alegados humoristas. Exatamente, não é propriamente humorista. Portanto, mais facilmente se agarra no humor do que se colocaria lá um fulano a tocar piano, ou a tocar violino, ou o que é que seja. Estão a ver? Portanto, será que o humor é uma forma realmente institucional de chegar às pessoas? É assim, muitas vezes o humor fácil é, tal como a música fácil é, tal como a literatura ou o BD fácil, ou tudo fácil, é muito mais fácil chegar a um maior número de pessoas, como é evidente. E se nós olharmos para tudo o que são programas televisivos, programas ditos de entretenimento, basta comparar o que é que aparece hoje e o que é que existia há 40 anos. Há 40 anos tinhas o Júlio Isidro,
Agora tens o Baião, o Goxa e, quer dizer, os problemas não é o Baião e o Goxa, quem o Baião e o Goxa lá levam e, sobretudo, o que é que as direções de programação querem que eles lá levem, por exemplo. Ou seja, é aquela música fácil, música para entreter, não é necessariamente dar a conhecer verdadeiros talentos ou música que faça pensar um bocadinho, que era aquilo que o Júlio Isidro fazia há 40 anos. Que ainda faz, não é? RTP Money. Não, sério, não são programas antigos, são programas feitos agora. O Júlio continua em grande forma. Eu se calhar não sou a melhor pessoa para dizer isso, porque não vejo muita televisão em termos de programa. Mas, por exemplo, o programa do Ricardo Luz Pereira é um bom programa, acho eu. O Marco está no tipo, está numa espécie de Jogos Sem Fronteiras, que também é entretenimento puro, mas depois tens os tais programas de popularuchos e tens as reality shows que tomaram conta da coisa, não é? E aí não há muito humorista. Quer dizer, há humoristas, mas voluntários. Por exemplo, a única coisa que eu não gosto do Marco é a irmã. Ok? A irmã. Porque o facto é que a rapariga não tem piada nenhuma e tenta fazer humor. Ela acha que escreve até minimamente bem e tudo, mas quando quer fazer piadas e tudo mais, é tudo muito forçado, estão a ver? Portanto, às vezes não basta só querer. Não, claro que isso é como tudo, não é? Mas usar humoristas na televisão como, não sei até quando. Até porque é sempre um risco, principalmente em direto. Saem daquelas bocas que pastéis de molho caem todos em cima, já tem acontecido. Ainda ontem estávamos a falar disso por causa da questão do Herman, há muitos anos atrás. Lá está, o Herman foi quem desbravou caminhos na nossa televisão. Havia aquele humor ainda mais muito revisteiro, muito herdeiro do espírito de revista, mas a senhora Benedito de Abril esvaziou-se um pouco, mas continuou assim muito popularucho e tal, e o Herman foi sempre à frente a desbravar caminhos contra ainda a censura que ainda existia, que ainda hoje existe, não tenho a menor dúvidas disso. E ele pagou caro isso, ele pagou muito caro em várias ocasiões. E ontem estava a dizer que quando ele teve a última bronca que ele teve o programa censurado com a questão da entrevista histórica, mas depois disso houve a história mas aí já não censuraram, foi uma tentativa de grandes manifestações da Última Ceia. A Última Ceia tem uma versão original de rádio que é 10, 20 vezes superior à que passou na televisão, muito mais ácida. Não sei se é o poder da rádio pela televisão, mas aquilo, quando chegou à televisão, foi muito mais calmo do que passou na rádio. Aquilo que passou na rádio não teve polémica nenhuma e a versão softcore chegou à televisão e houve uma revolução nas paróquias. Isso ainda hoje em dia pode-se passar. E passa-se. Mas também tem que ver com o tema. Ainda há poucos anos tiveste problemas com a Porta dos Fundos. Exato. Um programa especial de Natal. Exato. Quando foi a vida de Brian, deu asneira. A vida de Brian... Quando tocas numa empresa que tem 2000 anos de mercado... Não foi a vida de Brian, não sei se foi no Finlândia, na Noruega, que dizia um filme tão engraçado que é proibido na Suécia, uma coisa assim. E havia sítios em Inglaterra que não tinham cinema e que anunciavam esse filme foi banido na nossa freguesia. Coisas absurdas, quer dizer, a vida de Brian é um bom exemplo. Para mim é um dos melhores filmes de sempre, ponto, não é uma questão de ser humor. É um Vocês grande acham filme. que o humor ainda hoje continua a ser um meio eficaz em termos políticos, ou seja, lá está, de poder dizer uma série de coisas que noutro registro seria impensável e portavam do micro, agora ali estás a brincar, repara, lá tem que ser. Ainda agora o Ricardo Luz Pereira foi levou com um processo, uma pessoa que não gostou, tivesse feito uma brincadeira com o Presidente da República. Exatamente. Portanto, sim, o humor continua a fazer moça. E enquanto continua a fazer moça, é por sinal que está vivo e na cara deles. E saudável. E saudável, exatamente. Sim. É preciso escape. Tem que haver saúde no humor e muita, que é um bom indicador de tudo o que se está a passar. E aquelas mensagens que vão passando, sim. São essas que depois ficam, pelo menos nas pessoas inteligentes e que sabem dar a volta. Sim, percebem o que é que lá está. Podem levar a revoltas e a mudanças de mentalidades dentro de um país. Não é? Sim, demora algum tempo. Nós ainda ontem estávamos a falar
que o teatro de revista no tempo do fascismo funcionava um bocadinho como escape, não é? E estávamos a questionar aquilo que passava porque os censores deixavam filtrar um bocadinho, ou será que passava porque muitas vezes eles não percebiam todas as piadas? Havia muita coisa que passava porque eles não davam conta. Pois, porque os censores da PID não eram propriamente indivíduos particularmente inteligentes, de Tu tens certeza. ainda antes do 25 de Abril, salvo erro, um pouco antes também, 72, 73, já na Primavera Marcelista, um slogan, e numa campanha financiada pelo Estado, quando se tenta massificar o consumo de peixe congelado. Não, isto era pertinente, as milhares de mas na altura era qualquer coisa novo. E há um slogan que passa, que era peixe de todo mundo congelai-vos. Claro que se deve ter ido e aquilo passou. Pronto. Tal como há uma cena do Vilaré, não lembro qual é a revista, em que ele canta ao Santo Antoninho. E pronto, deve dizer muito mais, não é? Bem, a conversa está excelente, muito obrigado, é sempre um prazer conversar convosco, foi um prazer também conversar convosco, mas por contingências de tempo, já me fizeram ali várias vezes sinais, luminosos, de fundo, todo o género. Humoristas, podemos revelar. O Mário agora vai fazer o sapateado que tínhamos combinado. Olha, desculpa lá, Eu dou uma da senhora. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado. É isso, só um exemplar porque esgotou entretanto. Eu arranjei uma canoa. Por quanto? Para fazermos o dobro.